Muito bem, estamos recebendo em nossos estúdios o deputado do Solidariedade, deputado federal, Major Sérgio Olímpio. Nós vamos conversar com ele, está em Presidente Venceslau, depois de toda essa movimentação política que o Brasil está vivendo nesses últimos dias, mais propriamente a votação do impeachment que foi aprovada na Câmara dos Deputados. O Major está aqui em sua cidade, como ele mesmo citou em um dos seus discursos na Câmara, falando de Presidente Venceslau. E para nós, Major, é um prazer tê-lo aqui e também parabenizá-lo pelo trabalho feito e pela coragem de falar, representando a voz brasileira nesses últimos dias. Para mim é uma satisfação conversar com a população da minha terra, através da Rádio Jovem Som, e dizer que eu fiz a minha obrigação, o gesto de citar presidente Venceslau na minha vez de discutir o impeachment, exatamente porque é o meu sentimento de verdade em relação à terra, não é por causa de voto, não, é compromisso mesmo. E dizer que o trabalho que a gente vem realizando é exatamente para corresponder à expectativa das pessoas que acreditam no nosso propósito. Então, não adianta eu colocar num santinho de campanha, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou ter isso de compromisso, e depois me adequar às conveniências pessoais. O processo de impeachment é muito mais vergonhosa a situação que a administração pública, o governo federal, Lula e depois Dilma, colocaram o país, do que muitas vezes o cidadão consegue imaginar. A coisa é muito mais feia, é muito mais nojenta. Como nós estamos lá apurando com CPI da Petrobras, CPI da CARF, fazendo apurações em relação ao BNDES, que é só a pontinha do iceberg. Porque só para as pessoas entenderem, nós temos, além da Petrobras, mais 144 estatais do governo federal. Logicamente menores que a Petrobras. E todos os ministérios, um orçamento de mais de 3 trilhões de reais. E nós temos uma expectativa na avaliação que é feita hoje, que pelo menos 5% desses 3 trilhões do orçamento público são desviados na corrupção. Então, em 3 trilhões, 5%, nós temos 150 bilhões de reais, quase o orçamento do estado de São Paulo, que é desviado criminosamente pela corrupção. Isso daria para resolver as questões da saúde, implementar a educação pública, infraestrutura, impulsionar a geração de empregos. Nós estamos chegando 11 milhões de desempregados no nosso país. Nós temos uma Portugal de desempregados hoje, um Chile de desempregados dentro do nosso país. E tudo isso pelo crime. E o nosso papel ali no momento de dizer não tem mais a condição moral, ética e legal para conduzir os destinos do país. E uma coisa, mas tive 54 milhões de votos. Voto não é salvo-conduto para safadeza, para praticar crimes, para desviar. Mas a Dilma não cometeu nenhum crime. Só que eu elenquei em manifestações minhas pelo menos 14 crimes, sendo 5 crimes eleitorais e 5 crimes de responsabilidade, ou por ação ou por omissão. Quer crime maior do que tentar fazer aquela safadeza de uma nomeação do Lula ministro, para que ele se safasse na condição de ministro das garras da Justiça do Paraná, da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro? Porque o próprio grampo vazado mostra a Dilma conversando com o Lula. Olha, Lula, eu estou te mandando um papel
E não era papel higiênico, não. Estou te mandando papel, porque se você precisar, você usa. Porque havia a possibilidade que o juiz Sérgio Moro decretasse a prisão preventiva, que não será, no decorrer das investigações, só uma possibilidade, não. A população pode ficar sossegada. Lula vai terminar seus dias na cadeia. Os crimes praticados por ele já estão sendo esclarecidos, e não é só a questão, o sítio de Atibaia, o apartamento, isso é insignificante. Os valores, né, estão sendo mascarados aí porque a ganância do ser humano não tem dimensão e não tem tamanho. E quem tem o comportamento delituoso sempre quer mais. Mas a coisa perdeu completamente o controle. E muitas vezes se tenta vitimizar a figura do Lula, do PT, da Dilma. Olha, isso é um golpe. Não tem golpe nenhum, gente. Você sabe por que o presidente da República, no momento que ele toma posse, ele jura sobre a Constituição? Porque ele está dizendo, eu tenho que cumprir tudo que está aqui. É como a gente quando é pequeno, então, olha, se você jurar e não cumprir, você está cometendo um pecado, você vai para o inferno, né? Você não vai ser perdoado. Não é só um gesto simbólico no dia da posse, não, de você jurar a Constituição. E a Dilma, ela descumpriu vários itens da Constituição, e principalmente o artigo 85, onde ele fala dos crimes de responsabilidade. Então, por ação e por omissão, enquanto mais se apura, se vê que também foi por ação, a compra da refinaria de Passadina, que ela era presidente do conselho, depois ministra e depois presidente, aquele crime praticado contra o país tem responsabilidade objetiva dela. Obstrução da justiça nessa tentativa de nomeação do Lula. Crime contra a administração pública, crime de obstrução com a justiça. As chamadas pedaladas fiscais. A pedalada fiscal é um jeito de enganar o orçamento, pega dinheiro da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES, que são os 3 bancos públicos federais, que faz simplesmente o repasse do dinheiro. Mas está escrito na lei que é crime você usar o dinheiro dos bancos públicos para pagar dívidas da administração. Não pode. Simplesmente o banco é um repassador. Para o cidadão que está em casa, você fazer contas que você não tem o dinheiro para pagar, e a lei está dizendo, você não pode fazer isso. Exatamente o que ela fez. Então essas pedaladas, mas vários governadores fizeram. Os governadores dos estados hoje não têm mais banco. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo, Banespa, e era a nossa Caixa Econômica Estadual. Não existem mais. Não estou defendendo aqui o Alckmin, ao contrário, para mim também pratica todos os crimes do mundo, é o próximo que nós vamos para cima aqui no estado de São Paulo, não tem a menor dúvida. Estão roubando há muitos anos aqui na construção do metrô, da CPTM, desvio de merenda. Tem crime do sistema prisional, tem crime para toda a ordem também. O que não significa que nós devemos falar, já que eu sou ladrão, então o outro também pode ser. Nós não podemos compactuar com isso. A população brasileira está sofrendo demais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós só tivemos 367 votos pela pressão da população. Cidadão que está me ouvindo nesse momento. Não diminua a pressão, não. E diga, olha, tá tudo resolvido. Não tá, não. Porque o mesmo sistema de cooptação, de compra dos senadores que tentaram junto com os deputados, compra, gente. Compra. E tem alguns safados que se colocam à disposição para ser comprados. Ou fica indeciso até a última hora. Então, essa compra nojenta, podre, que ela começa com nomeação de cargos.
Te dou um ministério, te dou uma vice-presidência da Caixa Econômica Federal, te dou uma vice-presidência do Banco do Brasil, te coloco e põe teus amigos em cargo de confiança, tendo ou não qualificação para isso, até quando vai para falar, escuta, quanto você quer? A Folha de São Paulo mesmo estampou. Falas até que seriam do próprio Lula nas reuniões que ele fazia no hotel, que ele recebia os deputados e a primeira coisa que ele fazia quando abraçava o sujeito, ele dizia: o que você quer para ficar com a gente? O que ele estaria oferecendo? Um abraço, sabe? Uma foto de quando ele era presidente, uma foto da Dilma, ou o que ele estava... O que você quer para ficar com a gente? Ele estava dizendo: o ladrão também, qual é o seu preço? Então, eu não perdoo. As pessoas falam, você é muito duro, Olímpio. Eu falo na câmera, ladrão é ladrão. Ladrão não tem partido, ladrão não tem ideologia. O ladrão é uma nomenclatura genérica daquele que é safado e usa todas as formas, muitas vezes até a violência, para poder angariar poder e dinheiro. E muitas vezes eu comparo a violência praticada pelo político com o poder, muitas vezes, ou melhor, ela é sempre maior até do que a violência praticada pelo marginal com uma metralhadora na mão. O marginal com a metralhadora na mão, ele pode matar algumas pessoas, ele pode torturar, ele pode perturbar uma comunidade, uma cidade, uma região. O político canalha com a caneta forte na mão, ele barbariza, no caso, 210 milhões de pessoas. Então, o cidadão, quando ouve notícias, olha, tantas pessoas morreram sem atendimento de saúde. Olha, a evasão escolar nunca teve tão grande. Olha, nós não conseguimos nos deslocar para ir trabalhar ou para socorrer alguém porque as nossas estradas estão em péssimo estado de conservação. Olha, nós estamos numa região, como está a nossa querida Venceslau, esquecida pelos administradores, aonde os recursos não chegam para proporcionar um incremento no mercado, para ter trabalho, para ter uma força produtiva, para que o jovem de hoje possa sonhar, a não ser o menino e o jovem que eu fui, que tive que sair da terra onde eu estaria até hoje, se eu tivesse uma oportunidade de trabalho, de crescimento e de estudo na região. Passados 38 anos que eu saí daqui, as dificuldades estão até maiores. Porque diante de uma crise que nós estamos passando nesse momento, que afeta o país todo, a dificuldade é muito grande. E nós até conversávamos aqui antes da entrevista, e é fundamental hoje saber, escuta, o que vai ser feito a partir do impeachment. Porque se ficar, e eu até dizia, nós precisamos num choque de vergonha na cara. Não é choque de gestão, não, é choque de vergonha na cara. Porque se os partidos que estão ali, olha, 367 de nós votou pelo impeachment. Ótimo, não pode ter esses partidos o pensamento, bom, nós vamos tirar o PT, o PCdoB, e agora vamos sentar nós na cadeira, e agora somos nós, nossos amigos, e vamos praticar os mesmos crimes. Porque o país não suporta mais, a população não suporta mais. Se for para isso, vai acabar indo para uma convulsão social, que nós estamos muito próximos disso. Então, eu espero que o próximo presidente, o Michel Temer, ele tenha luz, experiência política tem e sobra, precisa ter luz e precisa fazer realmente, promover um choque de vergonha na cara. Gente, nós diminuímos de 39 ministérios para 30 e diminuímos só 3 mil cargos na administração pública federal. Nós temos 120 mil cargos de confiança na administração pública federal. Sabe o que é ter 120 mil amigos
nomear livremente. Não pode seguir com uma coisa dessa. Então, se quer dar o exemplo de enxugamento da máquina, o Estado tem que ser o primeiro a fazer. Tem que ser o primeiro a dar exemplo. Fazer simplesmente dizer o que estava sendo feito, ajustes fiscais, aumentando as taxas, aumentando a tributação para cima do comerciante, do empresário, e o reflexo disso chega no cidadão, na dona de casa, com aumentos exponenciais de energia, de água, das alíquotas de imposto em cima dos produtos, fazendo com que pare o comércio, pare a indústria, pare o emprego, o fomento à atividade produtiva. Ninguém aguenta isso. Os próprios estados, alguns já abriram o bico. O Rio de Janeiro não está conseguindo pagar a folha de pagamento de pessoal. Estamos na iminência de ter greve da polícia no Rio de Janeiro porque não estão recebendo salário. A Justiça do Rio de Janeiro determinou anteontem o pagamento de mais de R$1 bilhão da folha de aposentados, porque o Estado do Rio de Janeiro fez uma opção. O aposentado já é mais velho, já viveu mais, então deixa ele morrer. Precisou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinar ao governo, e o não realizado hoje, se não realizado, vai bloquear as contas do Estado. O Rio Grande do Sul foi a mesma forma. E outros estados, se não tiver um estancamento dessa hemorragia econômica, vai ser difícil para salvar o paciente. E a responsabilidade dos homens públicos não é comemorar, não. Arrancamos a Dilma. Nós tiramos uma ferida do câncer. Mas a metástase, ela está incrustada em outros órgãos. Se não tirar, e se não tiver vergonha na cara para administrar de todas as formas, se a Câmara dos Deputados e o Senado não adotarem uma postura de vergonha na cara, doravante, a partir de exigência da população. Porque o costume entender, já que é político, já que ganhou eleição, pode roubar. É o nosso grupo que está agora. Que diabo de grupo? A minha expectativa, a minha torcida é que a população está muito atenta. No dia da votação do impeachment, no país todo, da cidade de São Paulo, maior cidade, até Borá, que é o menor município do estado de São Paulo, proporcionalmente as pessoas estavam nas ruas. No Brasil, todas as pessoas estavam nas ruas, fazendo a sua vigília cívica. E não era porque estava pago, não. Era exatamente porque para demonstrar o inconformismo. Vocês vão me dizer, mas funciona na hora que vocês vão votar? Não tem a menor dúvida que funciona. Na hora que eu estou escandalizando com o deputado lá que está se dizendo indeciso, ele sabe que eu estou falando em nome de milhões de pessoas. A hora que eu fiz questão de ir lá naquela posse da vergonha para nomear o Lula, e fui, não é porque eu sou mais valente que os outros, não, fui porque eu fiquei indignado ao ponto. No dia anterior eu estava com a imprensa e com as pessoas num carro de som na frente do palácio, dizendo que as pessoas tinham que ir para as ruas por aquela vergonha. E eu fiquei pensando comigo a noite toda. Mas o que eu vou fazer para isso? Eu vou simplesmente ficar lá no carro de som lá fora, chamando o povo e sem tomar uma atitude? Então eu resolvi tomar uma atitude. Me chutaram as pernas, a mulher me bateu no rosto, depois ficou segurando, os amigos estão brincando, já está acostumado a apanhar da mulher, então não estranhou. Mas eu fui lá dizer, sim, Dilma, você é uma vergonha, Lula, você é uma vergonha para o país. E é uma vergonha mesmo. Se isso se transformou num grito de todo o país, aonde eu ando, nos restaurantes, no aeroporto, no Mercadão, na 25 de março as pessoas estão gritando, dizendo, você lavou a nossa alma. Eu estou fazendo a minha obrigação e não vou parar, não estou preocupado com intimidação, com ameaça. Eu fiquei
29 anos no serviço ativo da Polícia Militar, dizendo, olha, a quadrilha tal está te ameaçando, isso aqui está ameaçando, vai ameaçar, cuidado com... A gente sabe, a gente reza e se protege, mas não pode se intimidar. E pode ter certeza que muito mais olímpios estão tomando e vão tomar atitudes a partir da minha, nos seus estados. Tem deputados que dentro do plenário estão gravando comigo no seu celular e falam, manda uma mensagem para os meus eleitores do meu estado e diz que eu estou com você. E eu vou fazer. Agora eu tenho vários compromissos em outros estados que deputados e senadores estão me pedindo aqui no estado de São Paulo. Eu comecei a visitação que eu estou aqui prestando contas em visita aos meus familiares, aos meus amigos, e para dizer para o presidente Venceslau e para a região, muito obrigado da confiança que tiveram em relação à possibilidade de eu ter um mandato federal e que não vou fazê-los passar vergonha com isso, não. Eu posso exagerar muitas vezes, mas me omitir, não vou me omitir jamais. Deputado, diante de todos os acontecimentos, há também um clamor hoje. A gente vê as pessoas também falando, inclusive aqueles que se julgam até dizendo a respeito de golpe, 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 mas na verdade pedem que não pare apenas no impeachment da presidente Dilma, mas outros atores, como o próprio Cunha. A sua opinião diante desse assunto e principalmente de personagens como o Cunha e de outros que ali estão participando disso tudo, mas que na verdade não são Robin Hood, como o senhor disse em off. Olha, eu quero dizer, não é em off não, vai em on mesmo. Pode ter certeza que a população tem que ter transparência. Outro dia até a revista Veja e a Veja Online publicou uma frase minha que alguns deputados ficaram bravos e etc. Porque me perguntaram, como é que você se sente aqui? Nós estávamos numa sessão do Congresso. Sessão do Congresso, gente, é quando junta a Câmara e o Senado para derrubar vetos. Como é que você se sente aqui? Daí naquela hora, como quem preside o Congresso é o Renan Calheiros do Senado. Então, estava Cunha, estava Renan presidindo, estava Collor sentado, Jader Barbalho e alguns outros ícones da política brasileira. E a Veja perguntou, como é que você se sente aqui? Eu falei, olha, eu me sinto num banho de sol, numa penitenciária de segurança máxima. Onde eu olho tem bandido, perigoso. E é uma verdade, gente. Eu vou dizer uma coisa, eu não votei no Cunha para ser presidente da Câmara e no momento em que chegar no plenário um processo dele para ser julgada a cassação dele, eu já antecipo, como já antecipei para a imprensa e já antecipei para ele presidir a coisa. Eu vou votar pela cassação dele. Eu não tenho a menor dúvida e não justifica. Eu vejo algumas pessoas dizendo, olha, mas o Cunha é o meu malvado predileto. O Cunha é o Robin Hood. Não, praticou crimes contra a administração pública, contra a população. A punição tem que ser muito mais severa. Eu sou uma das pessoas que mobilizou a captação de mais de 2 milhões de assinaturas para o pacote anticorrupção que foi apresentado. Começou com os procuradores da Lava Jato, com o Dallagnol, o procurador que coordena a Lava Jato, e nós coletamos assinaturas no país inteiro. Nesse pacote anticorrupção, são 10 medidas e foi um projeto por iniciativa popular. Para ser projeto por iniciativa popular, só para as pessoas entenderem, precisa de 1% do eleitorado brasileiro, distribuído por estados. Então, 1,5 milhão de assinaturas. Em 3 meses, só o projeto do Ficha Limpa anterior, desde a Constituição de 88, foi o único projeto aprovado por iniciativa popular. E agora tem as 10 medidas anticorrupção, que vai transformar em crime hediondo o crime praticado por quem está em função pública. Então, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República, senador, a partir que se torne crime hediondo, vai aumentar as penas, vai aumentar o regime, a força do regime no cumprimento da pena, vai ter na lei pegadinha para o servidor público e para os entes políticos,
que tem na legislação europeia, você tem nos Estados Unidos. A pegadinha é o seguinte: poderão as corregedorias, as ouvidorias, os órgãos de controle testar. Vamos ver se aquele fiscal ele aceita dinheiro. Se ele aceitar, porque hoje no Brasil, se você faz um flagrante preparado, é anulado na justiça. Você fica brigando se era um flagrante esperado. Então nós vamos mudar. E vai votar ainda esse ano, por pressão da população. Tá? Declaração de imposto de renda e avaliação do imposto de renda de todos os servidores públicos brasileiros, de todos os níveis, e dos administradores. Eu sou obrigado a entregar meu imposto de renda todo ano como deputado federal. Mas precisa investigar. Aquilo que o Olímpio está falando é verdade? Ou faz que nem o Lula, botou o Lulinha como um dos empresários mais prósperos do país em 8 anos de governo. Então, todo mundo põe dinheiro para fazer empresa com esse cara e ninguém perguntava de onde vinha o dinheiro. Então, essa avaliação de bens, isso também vai ser um avanço. E a população cada vez vai ter mecanismo para checar cada vez mais. Não pode no Brasil ser fiscal, ser policial, ser sinônimo de ser corrupto. Eu fico louco da vida quando alguém fala, puxa vida, mas olha, conheci um policial, viu? Que sujeito, né? Que ele cumpre a lei, é um cara honesto. Sabe? Aquilo me dói. Nós temos que ter a esmagadora maioria dentro do padrão de honestidade. Exatamente. Tá? E se você não der... Quem tem que dar um exemplo nisso? A alta administração. Principalmente os que foram eleitos. Então, quando você está falando de golpe, golpe foi dado contra a população com essa roubalheira. Estelionato, crime de estelionato eleitoral foi praticado na hora que se alimentou o sonho das pessoas e se ganhou uma eleição com dinheiro sujo, com dinheiro porco, dinheiro que retirado da própria população. Vocês vão vendo. Eu, na CPI da própria Petrobras, vocês pegarem os vídeos, eu questionando o Pedro Barusco, que é um gerente da Petrobras, gerente de 3º escalão. Então você tem lá a presidência e a diretoria nomeada da Petrobras, um nível de direção setorial, e ele era gerente de área. Ele dizer para mim, para a CPI, para o Brasil, mas quando questionei a respeito de valores, ele falou, não, mas eu devolvi agora na delação, estou devolvendo 97 milhões de dólares do meu. Falei, você está devolvendo do seu? Não, você está devolvendo da população, que você roubou, que você tomou. E só para as pessoas entenderem, naquele momento o dólar estava R$4, então ele estava falando que ele, um gerente de área, devolveu 400 milhões de reais, é verdade. No acordo de delação premiada. Se o gerente roubou 400, imagina o diretor, imagina o presidente, imagina o ministro, imagina a presidente. Pode imaginar sim, porque nessa cadeia está mais do que esclarecido que todo mundo roubou. Simplesmente nós estamos repercutindo agora, estamos dizendo, é hora de passar o país a limpo. E quem vai assumir tem que adotar esse choque de vergonha na cara. Se for só para anunciar novos ministros, composição com partido, nós vamos estar trocando 6 por meia dúzia. Precisa trocar a forma de encarar a administração pública. Isso tem reflexo nos estados, reflexo nos municípios. Os nossos municípios estão todos quebrados. Eu duvido que vai pegar nos 5.600 municípios no país algum prefeito dizendo, aqui está tudo certo. Porque o repasse dos recursos para os municípios diminuiu, porque a arrecadação diminui, não tem produção, gera o desemprego. Vamos pegar para a área da educação pública. Nós tivemos só na educação pública, na rede estadual, no estado de São Paulo, um aumento de 120 mil alunos esse ano. Exatamente porque o pai ficou desempregado, estava numa escola particular, o pai ficou desempregado, alguém na família ficou desempregado, diminuiu as receitas da família, teve que cortar e chegou no limite de cortar a educação. Então, no momento em que o
Os recursos orçamentários diminuíram, porque ninguém está aguentando pagar os impostos também, e o governo, numa insanidade para fazer ajuste fiscal, só está promovendo aumento de tributação, ao invés de cortar gasto. E aí vai piorando para as pessoas. Então nós precisamos dar um breque geral agora. Nós precisamos ajudar todas as administrações municipais, nós precisamos ajudar a administração dos estados, nós precisamos ajudar nessa reconstrução da administração federal do país. Nós precisamos fazer algumas reformas, uma reforma séria, tributária, uma reforma política para valer. Nós já vamos ter essas eleições esse ano muito diferentes. No momento que nós votamos lá acabando com o financiamento privado por pessoa jurídica, eu quero ver agora de onde é que vem o dinheiro e esses desvios malucos que as empreiteiras... Não era só trabalhava para a Petrobras, não. Você pega uma obrinha que está sendo feita lá no pequeno município, muitas vezes já tem a safadeza. Ó, você vai fazer a obra, mas não esquece aqui. Às vezes pega o administrador público religioso, que eu falo, só conversa com um terço na mão. Mas é um terço do dinheiro. Não é um terço para rezar, não. E isso tem que acabar. Vocês imaginem se essa onda de corrupção, se nós conseguirmos diminuí-la. Acabar é do ser humano. Você vê naquelas contas em paraísos fiscais agora, de empresas de fachada, tinha lá o primeiro-ministro da Finlândia, o cara renunciou. Já teve lá um ministro das finanças no Japão, o cara pegou, foi na frente da televisão de vergonha e se matou, se deu um tiro na cabeça. Vai faltar bala se aqui brasileiros que estão na administração pública e estão em mandato, fosse ter esse segundo de vergonha na cara. Mas, com a cobrança da população, ajustando a legislação, eu tenho certeza absoluta que vai mudar muito a vida das pessoas. O nosso país é muito rico. Ele é rico em riquezas naturais, ele é rico em possibilidades e ele é rico com a população brasileira. Essa história que o brasileiro só gosta de samba, futebol, carnaval, o brasileiro ele quer oportunidade para trabalhar. Ele tem esperança de crescer. Muitas vezes... Outro dia mesmo eu fui numa palestra na Associação Comercial de São Paulo e alguns comerciantes disseram: eu estou desistindo do país, eu vou levar minha família para morar no exterior. 99,9% da população brasileira não tem essa condição. Nós não temos essa condição de falar: não, eu vou abandonar o Brasil. Não vamos abandonar, não. Nós queremos que o nosso Brasil, a produção do que é possível com ele, ela chegue para atendimento da população. Nós sabemos, problema de saúde é um problema gravíssimo no mundo todo. Saúde é muito caro. E nós temos que ter. Quando você investe, por exemplo, em saneamento, você investe em tratamento de água, esgoto, para cada R$1 que você gasta com isso, você economiza R$3 na saúde. Entretanto, os nossos programas em relação a saneamento, eles ainda são insignificantes no plano Brasil. Muita gente morre no Brasil de diarreia, muitas crianças. Nós temos enfrentamentos aí que nós temos que fazer urgentes, é a dengue, é o chikungunya e uma série de doenças. São medicamentos que precisam chegar para a população, que não dá para a gente imaginar. Máfia dos remédios. Então, um remédio que ele custa R$50 para o governo federal, se você for comprar particularmente na fábrica, ele custa R$10. Ele custa 5 vezes a mais porque é o governo que está comprando. Porque tem toda a safadeza que tem que mimar e pagar todo mundo dentro disso. Então, o importante é o cidadão. Hoje o cidadão, pelo Facebook, pela WhatsApp, por tudo quanto é rede social, usando as redes sociais e a mídia. A mídia hoje tem um papel fundamental. Estão chamando de mídia golpista. Se você põe uma entrevista do Major Olímpio no ar, vão dizer: olha, a Rádio Jovem Som é golpista.
Não, a Rádio Jovem Som, ela está transmitindo informações. Como eu estou tentando debater com esses que dizem que é golpe. As pessoas devem ter visto, eu fui num programa ao vivo, há 2 semanas atrás, na Rede TV, no programa de entrevistas da Mariana Godoy, ao vivo, com 4, o advogado da Dilma, o senador Cristóvão Buarque, a Jandira Fegali e o Jorge Pisciani. Os 4 contra mim no debate. Eu falando pelo impeachment e os 4. Só que a Jandira Fegali, eu dou o nome, do PCdoB. PCdoB, que eu chamo de puxadinho do PT. Sabe aquele puxadinho que você faz no fundo de casa, para guardar umas tralhas? É o que o PT fez com o PCdoB. A Jandira Fegali quebrou um pau com a produção do programa. Falou assim, eu não entro em debate ao vivo com o Major Olímpio. Porque ele não tem limite. A superintendência da Rede TV me falou isso, falou, Major, conversa com ela, vamos fazer um sofá com os 5, fica um programa, é um programa de 1h05 duração, vai ficar uma coisa mais intensa, vai explodir a audiência aí, você com ela. Ela, não, começou o meu bloco, fizeram o meu bloco com o senador Cristóvão Buarque. Primeira coisa que eu falei, eu só lamento não ter aqui todos, porque a Jandira está com medo de debater comigo, porque é muito fácil sair gritando e depois ir embora. Eu afirmo e sustento e fico esperando a resposta para eu poder ir para a contra-argumentação. Quando eu digo que é uma vergonha a Dilma, eu digo que é uma vergonha mesmo. Quando eu digo que o Lula merece e vai para a cadeia, merece e vai para a cadeia. Tá? E estou louco para debater, principalmente ao vivo, que daí não dá para editar, não. Aí vamos para a argumentação mesmo. E vamos ver como é que foi o financiamento das campanhas e da forma que essas pessoas chegaram ao poder. Então, é hora de passar o nosso país a limpo. Quando me falam se eu tenho mais pretensões na política, eu não tenho o direito de pedir mais nada a Deus, nem às pessoas que acreditaram em mim. Eu já tive 2 mandatos de deputado estadual. Estou nesse primeiro mandato de deputado federal, não sei se será o último mandato, isso depende de uma série de circunstâncias, mas eu só tenho hoje motivação para agradecer e para agir mais ainda. Então eu não deixo passar batido denúncias, informações, a gente não pode muitas vezes se pautar por achismo, pela fofoca, mas a credibilidade faz com que as pessoas, muitas vezes, nos procurem num último gesto de esperança. E pode ter certeza. Semana passada mesmo, estava eu lá no Hospital Público em São Paulo, esculhambando com a administração pela imprensa, e em 24 horas apareceu material para o hospital, porque quem estava me denunciando eram os médicos, os enfermeiros dizendo, nós aqui estamos escolhendo quem vai morrer. E é o papel nosso fazer isso em todas as circunstâncias. Então, eu peço para a população, estimule os seus vereadores a representarem a população nas questões, não é fazer situação, oposição, ou briga político-partidária por briga político-partidária, não. Nós temos 35 partidos no nosso país, e é uma verdadeira sopa de letras. Se eu pegar o estatuto de meia dúzia deles e cobrir o nome, sair lendo para as pessoas e falar de que partido é esse, as pessoas não vão saber. Quando você vai ler no estatuto do partido, todos são bonitinhos. Todos têm compromisso com a sociedade, têm compromisso com a democracia, compromisso com a família. A prática do dia a dia mostra que nós temos uma sopa de letras. Nós precisamos fazer uma verdadeira reforma partidária no nosso país para que a população possa ser efetivamente melhor representada. As pessoas têm falado em eleições gerais de toda a ordem agora. Eu defendo eleições gerais, inclusive para deputado. Eu digo uma coisa para você. Se fosse fazer eleições gerais agora, inclusive para os deputados, agora na Câmara Federal, por exemplo, dos 513, mais de 200 não seriam eleitos agora. Que a população ia cobrar já. Então nós não podemos ter medo
do julgamento da população. Podemos ficar fazendo as continhas agora, bom, mas se assume o Michel e se ele se compromete a não ser candidato em 18, daí eu já vou ser candidato, então eu me alio com ele. Não é nada disso. Se você for querer administrar suas questões pessoais, fosse para administrar a questão pessoal, eu era do PDT, partido que estava na aliança do governo federal, com o Ministério das Comunicações. Se fosse para se encher de cargo, dinheiro, nomear os amigos, eu estava balançando a bandeirinha do outro lado. Então, não é a conveniência pessoal que vai fazer o que a população precisa nesse momento. E eu repito para a população, continue a pressionar. A pressão que você faz aqui do WhatsApp de Venceslau, pode ter certeza que dói no deputado de Bauru, dói no deputado de Campinas, dói no deputado de São Paulo. Em relação aos outros estados é relativo, porque o cara sabe que vai ser votado aqui. Então, quando eu dizia para as pessoas na televisão, olha, monitore os 70 deputados de São Paulo. No final das contas, nós tivemos 57 votos e só 13 contra. E eu continuo dizendo para as pessoas, agora vamos marcar os senadores. Não tenho a menor dúvida. Aqui nós temos no estado de São Paulo 3, Aloysio Serra e Marta Suplicy. Não, mas eles já votaram. Bom, se vocês votaram agora, começa a pegar os amigos do Mato Grosso aí que você tem, perturba por lá também, porque pela rede social você perturba em tudo quanto é lugar. Nós não vamos parar, deve ser votado a admissibilidade da abertura do processo agora no Senado no dia 12 de maio. Isso por safadeza também. O seu Renan, dentro da sua característica menos republicana, ele está dando uma empurradinha com a barriga em relação ao ritmo lá. Vai instalar só na segunda-feira a comissão, aí tem 10 dias úteis, aí já fez uns cálculos de tal forma que só no dia 12. É um tempo de dizer para a Dilma, olha, eu vou tentar segurar para você. Fica tranquilo que eu vou segurar aqui o quanto eu puder. Mas não vai dar. Porque a nossa pressão, as nossas manifestações nas ruas, nós não estamos parando. Ontem foi dia de Santo Expedito. Eu sou devoto de Santo Expedito, eu fui na igreja de Santo Expedito do Jaçanã de manhã, e missa com milhares de pessoas, e à tarde na capelania militar, com mais de 10 mil pessoas na missa. Sabe, quando o cardeal me anunciou, parecia que tinha tido um gol lá dentro pela minha presença. E na minha fala, eu agradeci a Santo Expedito, mas eu disse para que as pessoas continuassem mobilizadas pelo bem do país. Então, continuem mobilizados. Não acredito, olha, está resolvido. Ainda não. Porque o dinheiro, a chave do cofre, e o dinheiro que tem para comprar senadores é uma enormidade. Não deu certo com relação aos deputados, não é porque deputado é melhor que senador, não. É porque a população pressionou mais efetivamente. O senador fica mais como um semideus, é mais distante da população. Distante uma ova. Cola em todos que puder, estimula as pessoas a cobrarem. E o dia que for votar, isso que nós vamos precisar de 2/3 dos 81 senadores, ou seja, 54 senadores, nós vamos fazer a maior manifestação pública da história do Brasil. O Brasil estará de verde e amarelo, não é porque é cor de direita, outra diz que não, porque é a cor da nossa bandeira. Nós não vamos admitir, nunca se discutir que nós somos verde e amarelos, que nós temos compromisso com a nossa terra, com a nossa pátria. Muito bem, deputado Major Sérgio Olímpio do Solidariedade, falando um pouco a respeito desse momento que o Brasil está vivendo, esse momento histórico para a nossa nação, e que nós esperamos que seja um momento mesmo onde o Brasil possa estar livre dessa doença, desse câncer da corrupção, dando esses primeiros passos, talvez esse momento em que a democracia passa a ter mais força e um pouco mais de esperança diante daquilo que nós brasileiros esperamos. Major, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez parabéns pelo trabalho e seja sempre bem-vindo à sua terra querida. Estou com muita satisfação
prestando contas, como repito, na minha terra. E aqui, só na cidade de Presidente Venceslau, eu tive mais de 6 mil motivos para ter compromisso com a cidade. A partir do dia da eleição, independente se votou ou não em mim, eu tenho compromisso com toda a população. Tenho compromisso com 43 milhões de brasileiros que moram no estado de São Paulo. E não vamos arredar pé desse compromisso. Um abraço ao presidente Venceslau, obrigado ao carinho da Rádio Jovem Som, que repercute, e com muita coragem, e há muitos anos, há 35 anos, verdades que muitas vezes a maioria de órgãos de imprensa se ressentem por intimidação, porque é bom que a população saiba também, só para terminar, uma rádio, um canal de televisão, é concessão pública. Se o rádio e se a televisão é muito verdadeiro, vem o Ministério das Comunicações, vem o governo e quer caçar a concessão para tapar a boca da imprensa mais corajosa. Mas isso também nós não vamos permitir, não.